Todos foram muito bem sucedidos e nós chegamos à parte que eu lembro na década de 80 e 89, eu viajei o Brasil com uma caravana de 27 pessoas no sudeste e sul do Brasil, e nós levávamos uma mensagem que era sobre a armadura de Deus. E uma das meninas que representava a parte final, ela dizia assim: juntando-se todas estas peças, aí ela entrava na oração. Então o texto começa assim, versículo 10, Efésios capítulo 6. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda, para que possais resistir ao dia mau, e depois de tendes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Está então, pois, firmes na primeira peça, cingindo-vos com a verdade. Segunda, vestindo-vos da couraça da justiça. Terceiro, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Quarta, embraçando o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quinta, tomai também o capacete da salvação. E sexta, a espada do Espírito, que é a palavra. Esta é a armadura. Depois de armado, ele volta a explicar o que é o versículo 10. E com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, ou seja, na pessoa do Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Isso aqui nos habilita a fazermos conquista no mundo espiritual. O pregador de hoje é o pastor Miguel Ávila, e eu quero chamar aqui à frente para que a gente possa orar por ele. Nós já o conhecemos, e nós dizem que a gente sempre deixa o melhor vinho figurado, porque Deus já libertou você do vinho. O melhor vinho, se alguém ainda não foi liberto, nós podemos interceder agora. Mas o melhor vinho para o final. Amém? Vamos orar pelo pastor Miguel. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor moveu as circunstâncias e de uma forma tal que o teu servo subiu do Rio Grande do Sul até o Tocantins. E tem sido um instrumento do Senhor na sua vocação e também na sua chamada para abençoar o teu povo, para fazer diferença nesta terra. E o Senhor o colocou, o plantou, ó Deus, nesta igreja, para somar com a abundante semeadura que o Senhor designou a Cebapa a fazer. Por isto, Pai, agora colocamos a vida do teu servo nas tuas mãos. Pedimos que a cobertura do sangue de Jesus seja sobre si, sobre a vida da sua casa, sobre a vida da sua esposa, seus 2 filhos, de tal forma que nenhuma retaliação do inferno haja de prevalecer na vida do teu filho. Ao contrário, assim como ele é e agora instrumento do Senhor a falar aos nossos corações, dele porção dobrada, para que ele receba tanto quanto venha nos dar nesta manhã. É a nossa súplica em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meu Deus. Bom dia, meus irmãos. Então, o pastor Valmir já fez uma introdução em que momento a oração entra nessa armadura, nessa batalha, e é isso que eu já não quero retomar o que ele tão bem falou. Então, como o tempo é curto, acompanhe o raciocínio.
a gente vai falar da oração, que é a sequência desse texto, que você veste uma armadura e assume uma posição, então, de orar. Só que dessa vez, a minha oração para Deus foi que eu pudesse trazer coisas que fossem relevantes, que fossem simples, que fossem práticas, e eu espero ter alcançado esse propósito. Então, eu quero falar de coisas que julgo importantes na oração e nesse contexto de enfrentamento. E quando a gente fala disso, de batalha espiritual, isso é uma coisa que fascina algumas pessoas. Eu já tive esse meu momento. E eu queria, então, começar dizendo algumas coisas. Cuidado com o que você lê. Muita coisa que você encontra no livro não tem respaldo bíblico. Então, cuidado com o que você lê. E eu faço conselhos bem simples a respeito disso. O conselho é esse: faça ou se relacione com o inimigo e o mundo espiritual do mesmo jeito que Jesus e os apóstolos fizeram. E não fique inventando coisas que acabam por confundir as pessoas e atribuir ao diabo mais poder do que ele tem. É um conselho simples e eu acho bastante válido. Como é que Jesus fazia? Jesus não fazia muita coisa do que se faz hoje. No enfrentamento do inimigo, a Bíblia mostra muito mais a discrição do que os arrogos de poder. A gente vê Jesus com as manifestações, Jesus diz: aquieta, para. E se levanta um espírito, a multidão se alvoroça e Jesus toma uma posição: aquieta, para. Então a gente tem que tomar esse cuidado. E eu queria então já, depois de explicar isso, partir direto então à oração. Mas antes, abram os 2 ouvidos para ouvir o que eu vou dizer agora. Eu vou fazer perguntas na minha reflexão. Nem sempre vou dar respostas. Eu vou questionar algumas práticas, mas não significa que eu estou dizendo que elas são sempre erradas. Atentem ao advérbio, sempre erradas. O que eu quero é levar vocês à reflexão, combinado? Certo? Então eu vou dizer de novo, porque depois se alguém vier me dizer que eu falei, eu vou dizer: olha o que eu disse no início. Vou fazer perguntas, nem sempre vou dar respostas. Vou questionar algumas práticas, mas não significa que o que eu estou dizendo que são sempre erradas. Cada oração vocês vão ver que eu começo dizendo isso, tem o seu momento e o seu propósito, tá bom? Outra coisa, talvez eu faça algumas brincadeiras com assuntos que são bastante sérios. Eu diferencio brincar com vulgarizar. Então, algumas coisas não podem ser vulgarizadas. As brincadeiras a gente pode fazer porque às vezes naquela risada a gente pegou a pessoa. Ela não vai esquecer mais por causa daquilo. Certo? Então eu diferencio isso. Estão prontos? Que Deus me ajude. Primeira coisa a respeito da oração: pode ser feita de múltiplas formas. Olha o que o texto que foi lido diz: com toda oração e súplica. Ela pode ser feita de múltiplas formas. Como assim? Toda oração, ela pode ser secreta, ela pode ser pública, pode ser silenciosa, ela pode ser audível, ela pode ser breve, ela pode ser prolongada, ela pode ser em pé, ela pode ser sentada, ela pode ser deitada. Na Bíblia tem oração de gente deitada. Ela pode ser de madrugada, pode ser no meio da tarde, pode ser antes de comer, pode ser depois de comer. A Bíblia mostra que Jesus orou para agradecer a comida na Santa Ceia depois de ter comido. E às vezes a gente quer limitar as coisas. Agora o importante é que cada oração tem seu momento e propósito. Dá para repetir isso? Cada oração tem seu momento e propósito. Tá? Então, não atribua maior valor a determinadas práticas. Aqui que a gente se perde.
quando a gente começa a dizer que alguma coisa é melhor que a outra. Exemplos, orar no monte. Jesus tinha motivo para orar no monte. Por quê? Porque ele tinha que se refugiar das pessoas, ele não encontrava sossego, não encontrava paz. Agora, orar no monte hoje parece para algumas pessoas que tem algum segredo, tem alguma coisa lá especial em orar no monte. Não tem nada especial. Pode orar no monte, pode também orar num monte de travesseiro na tua casa. Eu prefiro monte de travesseiro. E se você resolver orar no monte, cuidado com alguns espíritos. O mais perigoso de agora é o espírito chikungunya. Então, se você for orar lá, leve um repelente, porque esse espírito não sai nem com jejum e oração. Certo? Oração de madrugada. Há motivos para orar de madrugada. Eu já assumi na minha vida compromissos de orar de madrugada quando não tinha outro horário para orar. Mas não é melhor do que orar em outro momento. A gente está orando de madrugada aqui, por quê? Porque tem um motivo e um propósito. E é de Deus, pastor. Porque enxergar a igreja assim é de Deus. Então há um motivo, mas se eu quiser orar a outra hora do dia, ora. Então o que é? O erro se evidencia quando a gente quer fazer de alguma coisa mais espiritual do que o outro. Então vou tomar esse cuidado, tá bom? Perceberam que eu não estou dizendo que é sempre errado? Bom, outra coisa, não é necessário assumir sempre o estereótipo ou seguir o manual dos guerreiros espirituais. Ficar de pé, levantar as mãos, engrossar a voz e sair de um lado para outro falando. Acho que em algum momento isso pode ser, mas nem sempre. Mas tem gente que, se não fizer isso, tem alguma coisa errada, ou sente que está faltando. Então, não é necessário fazer sempre isso, mas eu acho que às vezes a gente deve tomar uma postura de enfrentamento, e que implica em levantar as mãos, levantar a voz, ordenar mesmo em nome de Jesus, porque eu acredito, eu sou crente, amém? Outra coisa, sempre que inicia um culto, consagra, amarra, declara, profetiza. Eventualmente isso é necessário, quem sabe muitas vezes, mas o problema é o sempre. Por que não se faz isso antes? Ou por que não se faz isso com discrição? Por que não se faz isso à parte? Porque dependendo do culto eu entendo que gera medo. Se for um culto público, culto cheio de visitante, e a pessoa que vem às vezes não sabe, que começa, chega lá, amarro, desamarro, e expulsa o espírito e capeta, e não sabe se chegou na igreja ou no inferno. E às vezes isso é mais marketing para quem está fazendo isso, ou marketing para o diabo, do que para cumprir um propósito. E aí a gente acaba atribuindo mais poder ao diabo do que ele tem. E aí começa a dar problema. E eu me pergunto também, por que essas orações têm um prazo de validade tão curto? Porque o cara vai fazer isso hora de manhã, e se ele vai pregar de tarde, ele amarra tudo de novo, e se vai orar, ele amarra tudo de novo. Então, senão não está muito apertado. Então, que ele amarre, e depois amarra de novo, 2 nós, cego. Ou, que nem eu aprendi nas pescarias que eu saio com Antônio, Ismael, Daladia, que eles dão um nó de pescador, que quanto mais puxa aquilo, mais apertado fica. Tem um nó assim, eu não sei fazer aquele nó, então tem que dizer assim, eu te amarro com o nó de pescador, para não ter problema. Eu disse que eu ia brincar, e eu disse, cuidado com sempre. Combinado? Então, quero levar a reflexão. Então, termina essa parte. A seu tempo, vale a oração daquele que grita, mas também é daquele que só mexe os lábios. Aquela que é feita na hora, com muito barulho, mas aquela que é feita antes, discreta, no silêncio, escondido. Espero que você tenha entendido isso. Em segundo lugar, essa oração deve ser incessante. Aqui nesse texto diz que é orando em todo o tempo.
Pode ser difícil caracterizar o que significa orar em todo o tempo, principalmente se a gente tentar contar o tempo. Você não concorda? Porque é impossível contar o tempo e dizer que eu oro em todo o tempo. Então, se a Bíblia diz que eu tenho que orar em todo o tempo, e não é por causa, deve ser por um outro jeito. Então, como eu entendo isso? O que se fala aqui é mais que uma invocação com hora marcada, mais que o cumprimento de cotas e metas. O que é, então? É um estilo de vida. Preste atenção. É um jeito de ser que se fundamenta no relacionamento pessoal com Deus e sua palavra. Que crê que Deus permeia todos os ambientes da nossa vida e que também a gente se rende à vontade do Senhor, permitindo que Ele molde os nossos valores, nossos pensamentos e atitudes. E se eu faço tudo isso, essa minha maneira de viver se torna uma oração. Eventualmente com palavras, mas na maior parte do tempo com a própria vida, porque a partir daí tudo que eu pensar, sentir e fizer é uma devolução aos céus da vontade divina que foi plantada em mim. E é isso que significa Romanos 12, 1 e 2, que a gente renovamente transforma a maneira de pensar e a gente oferece a nossa vida como culto inteligente, racional, vivo a Deus. A nossa vida é um culto, a nossa vida é uma oração. Amém? E eu disse que queria ser prático e trazer algumas coisas, porque ao longo dessa caminhada eu vi algumas coisas e a oração nesse sentido pode se desvirtuar. E é o que Jesus fala em Mateus 6, das vãs repetições. Ora só, Paulo diz que a gente deve orar sem cessar. Aqui diz que tem que orar em todo o tempo. Jesus disse, cuidado com as vãs repetições. No que se diferencia? Então, 3 coisas principais para a gente não ficar falando de maneira vã. Primeiro, cuidado com as repetições mecânicas. São aquelas pessoas que atribuem poder ao ritual. Acredito que, de certa forma, a insistência, a repetição obriga ou sensibiliza Deus a fazer alguma coisa. E é por isso que pessoas rezam, falo, porque quanto mais falo, parece que aquilo vai gerar algum tipo de virtude que vai obrigar Deus a se mexer. A gente sabe que não é assim. Só que de vez em quando, eu me dou por conta que nas minhas orações tem expressões que elas já perderam sentido. E eu comecei a simplesmente repetir coisas que já não significam o que significavam lá no início. Aí eu paro e volto, retomo o sentido original, para que aquilo volte a ter vida, ou abandono aquela expressão, para que eu não fique rezando. Segunda coisa que a gente às vezes fica repetindo de maneira vã, é por conta da contabilidade religiosa. Como assim? É aquela maneira de medir a espiritualidade pela quantidade e não pela qualidade. E essa é uma das maiores armadilhas da religião. Ela nos ensina a contar. A gente ora meia hora, se esforça, aprende, e depois que a gente ora meia hora, a religião diz assim, tem que orar bastante. Então, se tu ora meia hora, tu tem que orar 1. Aí tu, nossa, vou ter que levantar mais cedo. Aí começa a orar 1 hora. Aí, passado um tempo, ela te diz assim, está orando 1 hora, agora tu tem que orar 2, porque 1 é pouco. E aí tu começa a orar 2. E aí, daqui a pouco, tu acostumou a orar 2, ela diz assim, 2 é pouco, porque o pastor lá prega que tem que orar bastante. O Miguel falou que tem que orar bastante. Então, agora tem que ser 3. E isso nunca tem fim. Tu nunca sossega. Cuidado com essa contabilidade religiosa. Quantidade não é a mesma coisa que qualidade. Você me entendeu? Amém? E em terceiro lugar, cuidado com as repetições da incredulidade. É porque eu venho de um meio que muitas vezes eu via determinada situação, aquelas pessoas, aquelas irmãzinhas que oravam e que todos os dias, sabe como é que é a Assembleia de Deus, né? Todo dia de manhã tem oração. Então a gente lá se reunia, orava, e algumas irmãzinhas em especial, elas repetiam sempre as mesmas orações, e eram orações nervosas, que eu percebia que elas não conseguiam descansar. É aquela pessoa que começa a orar assim, Deus cuida do meu marido lá no trabalho.
Senhor, onde é que ele está agora? Ele já está 5 minutos atrasado, Deus cuida dele. Deus, guarda ele no caminho de volta, já está 7 minutos atrasado, Deus. E se ele deu uma carona? E se essa carona foi para uma mulher? E se essa mulher se ensinar para ele, Deus cuida. E aí dessa coisa, dessa falta de descanso, dessa falta de entrega, de fé, já parte de um delírio, de umas fantasias, que qualquer coisa mexe aquela pessoa, fica repetindo. E aí se ela sente um frio, não é o vento que soprou, é o diabo que mexeu com ela. E se ela se acorda de noite, não foi o barulho do carro da rua, foi Deus que acordou ela para orar. E aí não sossega nunca, não tem paz nunca, não consegue descansar em Deus. E essas pessoas acabam sofrendo muito por conta disso. Se eu puder ajudar, um conselho: ore, entregue, confie, não dê um prazo de validade muito curto à sua oração. Se pensamentos de preocupação vierem, não dê lugar a eles. Antes, agradeça a Deus porque Ele lembra das orações que você fez. Deus não tem Alzheimer. E Ele lembra, fez e vai continuar cuidando de você. Você pode descansar. É isso que diz em Filipenses 4, 6 a 8. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam conhecidas vossas necessidades com toda oração e súplica, Sejam conhecidas diante de Deus. E aí a sequência diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E aí diz assim: e depois cuida dos teus pensamentos. E quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, honesto, puro, justo, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Terceiro lugar, o que essa oração nos ensina aqui? Nos leva a experiências espirituais profundas. É como eu entendi essa expressão que o pastor usou aqui, no espírito. Porque parece aqui falar de alguns diferentes níveis de oração. Ou pelo menos me permite refletir a partir disso, porque parece que existe o nível da boca. A oração que sai só da boca. A oração que sai só da mente. A oração que sai só das emoções. E aí fala de uma oração que transita no ambiente do espírito, no profundo, nesse ambiente de espírito de Deus ou espírito do homem, não sei, porque a Bíblia não diferencia isso. O original traz todas as palavras com letras maiúsculas, não sabe, a gente não sabe. Então, o que eu queria dizer na sequência? Orar na igreja é bom, orar nos irmãos é bom, com os irmãos é bom, nos cultos e campanhas, mas nada substitui o a sós com Deus. Na minha experiência, e provavelmente na experiência de muita gente aqui, os nossos encontros mais profundos com Deus foi quando a gente estava sozinho com Ele no quarto. Amém? Então, eu quero apontar um caminho aqui. Eu disse que queria ser simples e prático. Eu quero falar com pessoas aqui que não oram. Eu não quero falar aqui com quem ora e já está satisfeito com a sua oração. Eu quero falar aqui para pessoas que nem eu, que não conseguem orar sempre, que às vezes faltam palavras, que eu não consigo seguir aquela disciplina 100% dos dias, que às vezes não tem vontade. Eu quero apontar um caminho, só uma sugestão, só o início. Você que anda frustrado porque sabe que tem que orar e não consegue. E isso é uma coisa curiosa, Porque a gente sabe, quando a gente sabe que tem que fazer uma coisa e tem que fazer muito, e a gente não consegue fazer um pouco, a gente acaba desistindo, porque dói. Se a gente não consegue fazer, a gente diz, então melhor não fazer do que fazer pela metade. E acaba fazendo isso. Então o caminho que eu aponto é o seguinte: a primeira coisa que você vai fazer é se desencarregar de toda obrigação religiosa. Tira tudo isso de cima de ti. E estando sozinho, feche os olhos, aquiete sua mente e a coloque em Deus.
Para algumas pessoas isso pode ser muito difícil, mas a sequência e a repetição ajuda. Depois diga: Deus, eu sou teu e eu sei que tu me amas. Só isso. Se você não consegue orar, eu apresento isso como um caminho, como um desafio. Deus, eu sou teu e eu sei que tu me amas. E pense no significado do que você está dizendo. E repita isso 1, 2, 3, quantas vezes você quiser. Não precisa achar assunto de oração. Se você não está acostumado, não tem assunto. Fale isso, pense nisso. E essas coisas vão se desdobrar dentro de você a partir dessa meditação. E você vai começar a experimentar o amor de Deus. E você vai conhecer esse amor. Escute agora o que eu vou dizer. A religião errou o caminho e tem usado a culpa e o medo para mobilizar os fiéis e atingir os seus propósitos. Sabe o que é isso? Se tu não orar, tu vai para o inferno. Se tu não orar, tu não é de Deus. Se tu não ler a Bíblia, tu não serve para nada, tu não é crente. Ainda que isso tenha um fundo de verdade, que a gente precisa orar, a gente precisa ler a Bíblia, a religião errou o caminho. Ela tem usado a culpa e o medo para nos levar a alguma determinada ação. E quem usa ou aceita essas estratégias, despreza a maior força que o universo conhece. E é a única que Deus aceita como motor da espiritualidade: o amor. Tem que começar daí. Então, fale com Deus, sinta-se amado por Deus, e aquele que nos amou primeiro gerará amor no nosso coração, e a partir do amor, palavras brotarão da sua boca, porque você pode falar e fazer muita coisa sem amor, mas se você fizer qualquer uma sem amor, de nada aproveita. Amém? Quarto lugar, essa oração pede a nossa dedicação, porque o texto diz: vigiando nisso, vigiando. Vocês conseguem ter a imagem de um vigia? Então esse vigia, e essa imagem fala de atenção e concentração, é estar inteiro ali. O vigia não pode estar desatento, de corpo presente, mas pensando longe. É isso que está falando aqui. O que se diz aqui nessa parte é assim: você tem que orar, mas tem que colocar o coração na oração. E eu não quero me contradizer aqui, tentando levar para um caminho de complexidade, mas eu quero afastar vocês do lado oposto, dizendo que de qualquer jeito vale. Não, é igualmente perigoso. A Bíblia mostra que oração anda de mãos dadas com coração. Você entendeu isso? Amém? E eu estava dizendo para a Miriam ontem, uma curiosidade da língua portuguesa é que a palavra oração está dentro da palavra coração, e a palavra ação sai a partir da palavra oração. Então a oração tem que estar dentro do nosso coração, e da oração a gente tem que se mexer, fazer alguma coisa. É só uma curiosidade da língua portuguesa. Se você for para o original tentar explicar isso, não vai conseguir. É só na língua portuguesa. Agora a Bíblia diz que a fé opera pelo amor. E é isto que Cristo ensina quando ele chegava perto das pessoas em suas necessidades, em seus pedidos, que ele suspirava. A Bíblia diz assim: se tu queres, tu podes me limpar. E Jesus diz assim: quero. E toca, e fala, e acalma, e chora, e olha. A fé opera pelo amor. Por isso, encha o seu coração de amor quando você for orar.
e como pastor aqui nos desafiando, assumirmos esse compromisso nos ambientes que a gente frequenta e nos PGs que a gente faz parte. Encha-se de amor, porque esse amor é que faz com que a tua fé alcance as outras pessoas. Agora, o que esse texto também está falando aqui, o que a gente precisa falar é contra a indiferença e a vulgarização com as quais a gente trata a oração. Como assim? É porque às vezes a gente diz que vai orar, quando a gente não tem intenção alguma de orar. A gente só diz assim, vou orar. Mas dentro dele, não tem nenhuma intenção de orar. Aí está incompleto. Cabeça num lugar, coração no outro. Está separado, está quebrado. Às vezes a gente coloca aquelas mãozinhas no WhatsApp, mas a gente só coloca e cai lá no grupo, né? Oração por mim, não sei o que, cai mãozinha, 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 mãozinha. Às vezes eu fico me perguntando assim, quantas dessas mãozinhas pararam para ficar orando? Às vezes a gente usa a oração como desculpa quando a gente não quer fazer nada. Olha, irmão, eu não posso te ajudar, eu não posso, mas eu vou orar por ti. Mentira, tu não quer fazer nada e nem vai orar. Acho que eu falei demais. Às vezes a gente ora por mero desencargo de consciência, só para dizer assim, orei, para não se sentir culpado. Só que cada vez que a gente vulgariza o sagrado, a gente perde o respeito e o ato perde o valor para nós. É quando a gente começa a brincar e vulgarizar com o nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e daqui a pouco o nome de Jesus não tem mais nenhum sentido. A gente brinca. Então, querido, não ore de qualquer forma. Não quero levar para o lado da complexidade, mas permita que o amor conduza suas palavras e intenções. Amém? Eu tenho como hábito, como alguém, quando alguma pessoa vem e me pede alguma oração em especial, eu pergunto algumas coisas. Eu quero saber um pouquinho mais. Eu quero deixar aquela coisa, de alguma forma, gerar algum sentimento no coração para que eu consiga falar algumas coisas. Há muito tempo aprendi isso e tenho procurado seguir isso. Tente fazer isso, deixa o amor brotar aí, se inspirar e depois profira a sua palavra de oração. Quinto lugar, a oração aqui inclui muitas outras pessoas, porque diz assim, por todos os santos. Não há limites aqui. Qualquer pessoa pode ser alvo das nossas orações. E olhem só que coisa maravilhosa. Qualquer pessoa pode ser alvo das nossas orações. A oração é a ação mais subversiva da história. Isso eu falo numa acepção positiva dessa palavra subversiva, que pode ser muito negativa, né? Olhem só o que eu escrevi. Ela não conhece limites geográficos, não precisa de passaporte nem de permissão, não pode ser contida por regras, não está condicionada à religião e vai além do que pedimos ou pensamos. É isso que a oração é. Você pode pedir o bem do outro, pode entrar na casa dos outros, pode abençoar a família do outro, pode influenciar relacionamentos, pode proteger quem está em perigo, pode libertar quem está cativo, pode consolar quem está triste. A oração é tudo isso. E o pedido que eu fiz quando eu meditava nisso é que Deus plantasse em nós esse desejo, essa percepção, nós podemos orar pelos outros, tomar isso como privilégio e assumir isso diante de Deus para que a gente consiga orar uns pelos outros. Lá no nosso PG, para o nosso grupo, olhem para mim, não tem como orar por todo mundo. Eu que liderei igreja por muitos anos, às vezes fazia algumas coisas, como anotar nome de muita gente, de proferir nomes e de tentar relacionar, e fazer um esforço mental enorme para me lembrar de tantas coisas. E isso acaba gerando
uma neurose na gente. Se sente responsável, tenta fazer e não consegue. Até que eu adotei uma prática diferente. Às vezes eu começo a orar e dou a liberdade do Espírito de Deus me lembrar de algumas pessoas em especial para que eu ore por elas. Às vezes aquilo que tu notou, que tu percebeu, aquele adolescente que tu viu assim, que está meio esquisito, né? Tu olha para esse menino, está diferente. Parece que ele anda preocupado, aquele semblante assim. Aí tu te inspira, Deus, eu não sei o que é, mas eu quero orar por essa pessoa. Não estou dizendo que isso é regra. A gente tem que ter cuidado, viu, com os testemunhos dos outros, que às vezes as pessoas usam o testemunho, eu fiz isso, deu certo, as coisas não são legitimadas pelo seu resultado. É a Bíblia que legitima as coisas, certo? E resultado não dá o status de algo correto para nenhuma coisa. Quem disse que o fim justifica os meios foi Maquiavel e não Deus. Cuide também com o que você canta, viu? Porque às vezes as doutrinas que vêm das músicas. Bom, estou falando bastante, né? Último. A oração nos estima a ser perseverantes. Diz o texto, com toda perseverança. Eu anotei aqui, perseverar é continuar em um determinado propósito, independente do que esteja acontecendo. Aí eu faço perguntas. Qual é o prazo de validade das nossas orações para que a gente consiga perseverar? Quando essas orações devem ser repetidas? Você já se fez essa pergunta? Então, eu queria dizer aqui para que ninguém fique com dúvida, não está errado repetir oração. Desde que não seja de maneira vã, como a gente viu anteriormente. Agora, eu afirmo e repito as minhas orações, melhor dizendo, quando eu preciso afirmar para mim mesmo e retornar à posição original que eu tinha quando eu fiz aquela oração, que às vezes vai passando e vai enfraquecendo e eu preciso retomar a oração, eu faço de novo. Agora, quando eu estou firme naquele propósito, eu posso perseverar em ações de graça, como a Bíblia ensina em Colossenses 4:2. Amém? Nem a repetição é errada, nem ações de graça é errado, as duas coisas estão certas no seu momento, e você com Deus vai fazendo isso. Amém? Agora eu tenho uma outra coisa para falar de perseverança, é como a gente lida com os nossos altos e baixos. Porque hoje, depois dessa semana, provavelmente a gente assuma algum compromisso de oração. Porque nós fomos motivados, o Espírito mexeu com a gente, a graça foi derramada nos nossos corações e de repente nós encontramos força. Mas daqui 2 semanas pode ser diferente. Vai enfraquecendo, daqui 2 meses. E aí o que acontece com muita gente é o seguinte, que passa um tempo, ele vê assim que falhou um dia, falhou outro, ele se perde, daqui a pouco diz assim, eu sabia, eu não consigo mais, não é para mim, eu não consigo orar. Ei, olhe para cá, sabe que isso acontece comigo também? E sabe que isso acontece com qualquer outra pessoa? Só não acontece com aqueles que mentem que não acontece. Porque hoje a gente pode estar bem ajustadinho, arrumadinho com a oração. Mas vai passar um tempo que a gente vai se dar por conta, eu estou me perdendo aqui na leitura. Ou se tu está ajustadinho na leitura, na oração, eu estou me perdendo um pouco aqui no cuidado dos meus filhos. E a vida da gente é assim, a gente vai percebendo algumas coisas, mas o que eu queria passar para vocês prática é o seguinte, quando tu perceber que começou a enfraquecer alguma coisa, a te atrapalhar em alguma coisa, dizer, opa, preciso voltar ao estado original, Deus me ajuda, mas não desista, amém? Quando tu te der por conta aqui, eu esqueci da minha família, volta, quando te der por conta, já não estou orando tanto, volta a orar, porque quem te lembrou que tu não estava orando foi Deus. E ele que diz, volta meu filho, volta, e volta, amém? Isso é natural da vida da gente. Persevere, acredite,
Aposte em Deus. E por fim, ainda dentro dessa perseverança, um ponto importante que eu notei aqui é: muitas vezes Deus não segue o nosso plano e age do jeito que Ele quer, porque aí a gente persevera na oração e pede, e Ele resolve fazer diferente. Então persevere mesmo que você não entenda, não desista de orar, porque Deus pode fazer muita coisa. Amém? Eu compartilho com o mesmo espírito do pastor Valmir. A gente pode ter um ano muito diferente. A gente pode assumir, se deixar inspirar, se deixar Deus usar a gente em oração, porque Deus pode fazer muita coisa, coisas inacreditáveis. Pode usar a sua vida. Você você mesmo. Lá no seu PG, lá onde você está. Não é privilégio de algum. É com você mesmo. Amém? Agora olhem para mim, eu queria contar uma história que talvez ajude você. É a segunda vez que eu estou contando essa história numa igreja. E ela já aconteceu faz 8 anos. Escute. Nós temos 2 filhos. E sabe como são pais, né? A gente cuida do filho e a gente tem um monte de foto. E como os outros pais, a gente tem um monte de foto agora digital que está lá num HD e que não imprime nunca. E que diz que vai imprimir e nunca imprime, não é assim? Guardado no computador e tal. A Isabela nasceu, a gente filmou, a gente fotografou. E foi. O João nasceu, aí já tinha câmera digital. Aí a gente pagou alguém para filmar, e eu levei uma câmera digital que meu irmão recém tinha comprado. Ele nem sabia usar direito. E eu não sabia, hoje eu sei, a primeira coisa que eu faço quando pego uma câmera, limpa a lente. Porque pode ter um dedão lá. E tinha uns 10 dedões. E eu fotografei, digital, não tem filme, quantos tu quiser. E quando eu fui olhar, nada prestava. Tudo atrapalhado, fora de foco. Aquilo me deu uma tristeza. Eu disse, puxa vida, queria tirar as fotos do nascimento, perdi tudo. Mas tem o vídeo. E aí a gente assistiu o vídeo, ficou bonito. Aquele DVD, naquela época que tu comprar 2 DVD era caro. Tu comprava um DVD, pagava lá, sei lá, pela filmagem R$500, sei lá, quanto é que é uma filmagem de um parto hoje, Mitch? Não sei, R$500. E aí a pessoa dizia assim, ó, um DVD R$500, 2 DVDs R$1.000. Era assim, né? Ou R$800. Aí tu sabe, não, calma aí, eu vou botar aqui no drive do meu negócio e vou copiar esse DVD, né? Também. Aí, quer 2 DVD? Não, quero só um. Aí, um DVD. Nós levamos ele para casa, bonitinho, mas 2 semanas depois a minha irmã pediu. Me empresta o DVD do João para mim olhar? Claro, está aqui, leva para casa. Ela levou. Levou no sábado, no domingo ela olhou tudo. Domingo de noite foi para a igreja. Quando voltou, a casa dela tinha sido assaltada. E adivinha o que levaram? Videocassete. Videocassete não, né? DVD player. DVD levou. E aí quando a gente soube, o DVD do João só tinha um. Corremos para quem filmou. Chegamos lá, não tem mais cópia. Na época que o espaço dentro do computador era muito caro. Tu não podia ter um monte de espaço e guardar todas as coisas. Não tem mais, a gente já apagou tudo. Aí nós ficamos bastante chateados e começamos, eu e a Miriam, fizemos um propósito de orar. Vamos orar. Vamos orar e pedir que de alguma forma esse DVD seja devolvido para a gente. Ele volte. E aí nós começamos a orar. E orava.
e falar, amarrava e desamarrava, e pedia de novo, todo dia, todas as manhãs, antes de fazer qualquer coisa, levantava, orava. Aí passou meio ano, esse DVD não voltou. Aí a gente acabou esquecendo. De vez em quando eu lembrava, a Miriam lembrava, a gente fez uma oração. E o tempo foi passando. E aí esqueceu mesmo. 2 anos e meio depois, a Isabela, que já tinha 7 anos e meio, começou a olhar o DVD do nascimento dela. E as fotos dela, ela olhava curiosa, todas aquelas coisas. E olhava 1, 2, 3, 4, 5. Sabe como criança quer olhar uma coisa, olha várias vezes, até que ela chegou para a Miriam e disse assim, um dia, estava ela e a Miriam no carro sozinhas, e eu não sabia disso. Ela disse assim, mãe, eu olho o DVD do meu... Cadê o DVD do João? Aí a Miriam levou um susto. Não tem, minha filha, não tem DVD do João? Por que não tem? Do nascimento. Aí a Miriam disse, olha, a gente fez o DVD, tiramos fotos, deu problema nas fotos, e o DVD foi roubado. Aí a Isabela no carro, só as duas, disse assim, foi roubado? Então a gente tem que orar para esse DVD voltar. Aí a Miriam disse assim, né? Mas minha filha, a gente orou já meio ano, e oramos e não sei o que, e Deus quis assim. E ela disse, não, mas esse DVD tem que voltar. Aí a Miriam, percebendo aquilo, não sei se por fé ou por não saber o que fazer, parou o carro e disse, tá bom, então vamos orar. Orou, Deus, de alguma forma, devolve esse DVD para a gente, em nome de Jesus. E vamos embora, seguiu. Eu não soube dessa história. 2 semanas depois, eu estava fazendo um atendimento gratuito no hospital da minha cidade, um monte de gente. Aí, num horário que dá uma folguinha assim, né, para tomar um ar, eu vou para a porta, saio para a rua assim. E quando eu saio, na portal hall de entrada, estou lá respirando, jaleco branco, de repente olho assim, tinha algumas árvores, né, um lugar não muito bonito, mas assim, eu olhei assim, daqui a pouco uma pessoa lá atrás está me olhando. E aquela pessoa se levanta, e eu disse, será que eu conheço? Já aproveito aqui para dizer, eu não enxergo muito bem de longe, tá? Então, se às vezes me cumprimentar de longe, eu não vou conhecer. E aí, se alguém abana para mim, eu abano, porque eu já não sei quem é, eu abano. Então, às vezes cumprimentou o cara do lado, eu abano, né? Aquela pessoa levantou assim, meio assim, só que ela veio de longe assim, ó. E eu olhando assim, o que tem aquela pessoa? Ela não é tão velha para andar tão devagar, ela foi assim, só que os olhos ela não tirava de mim. E ela veio. E quando eu vi que ela estava vindo para mim, aí eu comecei a ficar... Aí ela chegou perto de mim e disse assim, teu nome é Miguel. E eu... O nome da tua esposa é Miriam. E tu tem uma filha chamada Isabela. Aí quando ela disse isso, eu já fui sentando num lugar ali, diz assim, e um menino pequenininho chamado João. E eu... Aí ela me contou a seguinte história. Há 2 semanas, o meu sobrinho, que ele tem um menino muito bom, mas ele tem uma deficiência mental. E ele trabalha num lixão, separando lixo. Ele estava movendo um monte de coisas e quando ele mexeu num lixo, ele viu uma porção de DVDs. E ele mexeu naquilo e um DVD tinha a foto de um nenê, fora da capa, no meio do lixo. E ele pegou o DVD com a foto do nenê, aquilo chamou a atenção dele, limpou, levou para casa, e chegou e disse assim, tia,
eu achei esse DVD e trouxe. E a tia era que estava falando comigo. E disse assim, quando eu li aquele DVD, aquele neném me deu uma curiosidade para olhar. E eu disse, será que funciona? Aí ela botou no DVD. E aí a imagem apareceu perfeita. Todo o DVD perfeito. Aí ela disse que olhava e a gente botou músicas de fundo, cristãs, inspiradoras. E ela disse que olhava, aquelas músicas falavam com ela. Ela olhava, aquelas músicas falavam com ela. Ela disse que dentro dela só dizia assim, eu tenho que achar o dono desse DVD. Eu tenho que achar o dono desse DVD. E ela olhava e olhava e olhava a ponto de decorar os nossos nomes, saber as músicas. Ela disse que foi na prefeitura e disse assim, olha, eu preciso achar uma família que o homem é Miguel, a mulher é Miriam, uma filha é Isabela, o outro filho é João, e ninguém sabia nada. E naquele dia, quando ela me viu de longe, ela me reconheceu, chegou e me disse tudo isso. E eu disse, a senhora tem esse DVD? Está lá em casa. Posso ir lá buscar? Pode. Eu não sabia nada da oração da Miriam com a Isabela. Aí eu cheguei, peguei o DVD, levei em casa, comecei a assistir, estava inteirinho. E eu disse, a Miriam vai chegar daqui a pouco, Aí quando a Miriam chegou, eu disse, vem cá. Olha aqui. Ela olhou, aí ela ficou assim numa reação, e eu disse, o que houve? Aí eu contei a história, essa mulher, 2 semanas, o filho dela, não sei o que, ela disse, faz 2 semanas que aconteceu isso com a Isabela, a gente parou no carro, a gente orou, a gente fez isso e Fica em pé. Meu irmão, o intuito de eu dizer algumas coisas aqui não era para gerar confusão, era para trazer a reflexão. Eu já tive o meu momento de guerreiro espiritual. Eu já fiz algumas coisas que hoje até me envergonho. Algumas coisas que eu fiz piadinha aqui, eu era o protagonista algum tempo atrás. Eu não quis ofender ninguém. Se alguém se sentiu ofendido, depois me procura, eu peço desculpa pela ofensa. Mas talvez não peça pelo que eu disse. Agora, eu queria que você saísse daqui com esse desafio no coração. Ouse orar. Essa história que eu contei que aconteceu comigo, aconteceram outras, e aconteceu milagres assim com muita gente aqui. Não é privilégio meu. Esse Deus que a gente serve, Ele existe. Mais do que isso, Ele nos ama. E a gente pode abrir a boca sabendo que Ele ouve. Se deixe inspirar por Ele. Lá no seu PG, no seu trabalho, no seu ambiente, na sua escola. E se atreva a abrir a boca e orar. E pedir. Porque bem pode um dia você se assustar com a resposta. Como a gente se assustou 2 anos e meio depois. Do lixo, sem capa, mas preservado por Deus. Aquilo que Deus pode fazer na tua vida e através da tua vida, a gente não consegue dar conta, a gente não consegue imaginar. Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Você pode orar pelo seu irmão, pela sua casa, sua família, porque essa oração a gente viu que inclui todos. Eu queria que você saísse com essa certeza e com esse sentimento.
O que passar daqui das minhas palavras é por conta de Deus. E eu acredito no que Ele pode fazer. Olhe para mim. Às vezes a gente precisa ser um pouco atrevido com algumas coisas. E eu às vezes falo demais. O pastor já usou essa expressão, né, pastor? Às vezes a gente fala demais. Então às vezes eu me faço alguns desafios e depois me arrependo. Às vezes vocês já testemunharam aqui, convido um monte de gente para vir num culto. Aí depois fico com dor de barriga pensando, o que vai ser? Aí eu aprendi alguma coisa que eu disse para a Isabela ontem. Minha filha, um problema de cada vez. Um desafio de cada vez. Primeiro ore. Depois você pensa nas consequências. Primeiro aceite orar, interceder, pedir. E depois é com Deus. Ele vai te capacitar, Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar. Amém? Pastor Valmir. Querido, feche seus olhos. Que você cantasse essa música com louvor. Vamos cantar de olhos fechados, dizendo: Senhor, eu só quero viver na Tua dependência, Pai. Quando tudo diz que não, Você crê nisso? Sua voz me encoraja a prosseguir. Amém, Senhor. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua
destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Eu quero orar por você nesse momento, querido. Eu quero dizer para você uma coisa. Essa experiência do pastor Miguel não é só para ele. Eu quero que você tenha experiências profundas com um Deus que responde às orações. Deus não nos deixa sem resposta. Eu não sei o que você colocou durante essa campanha diante do Senhor, mas comece a dar graças a Deus, porque Deus não é Deus surdo. Deus não está com os ouvidos tapados, nem com a mão encolhida para que Ele não possa responder no seu tempo, para que nós saibamos que Ele tem cuidados de Pai para conosco. Deus é Deus de milagres, e os milagres de Deus estão exatamente no eixo dele ouvir, mas também de falar. E o Deus que nos fala nesta manhã é o Deus que diz que não existe regras na oração, de que não existe um método, mas existe um caminho. Um coração contrito e quebrantado Deus não rejeita. E se você está com o coração contrito e quebrantado, o Deus dos céus que tudo vê, o Deus dos céus que tudo ouve, o Deus dos céus que tudo faz, Ele fará o impossível na sua vida. Esse é o Deus que nós invocamos durante esses 7 dias. Esse é o Deus que faz novas todas as coisas. E eu quero que você agora, em nome de Jesus Cristo, querido, em nome de Jesus, rejeite a dúvida, rejeite a incerteza, e saiba que o Deus dos céus, Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso vamos cantar, cante com a mão dada ao seu irmão, dá a mão para ele assim, e vamos dizer: Senhor, Tu és o Deus do impossível que não se esqueceu de mim. Vamos juntos dizer isso, Deus terminando, Senhor. Oh Deus, não desistiu de mim, Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Por esse Deus que nós não invocamos, desistiu. Deus que não desistiu de nós. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Aleluia. Deus do impossível. Oh Deus do impossível, Deus que tem nos sustentado, nos fortalecido, Deus que tem ajustado a sua armadura sobre as nossas vidas, Deus que envergonhou e colocou as vergonhas, os expôs a vergonha, expondo o inimigo que nos afrontava. Deus supremo e todo-poderoso, estamos aqui porque o Senhor não tem cesto de lixo, porque o Senhor não nos jogou fora, porque nós aprendemos mesmo quando o sacerdote está sujo, quando o sacerdote está errado, o Senhor não desiste do sacerdote, o Senhor lava as suas vestes pelo sangue do Cordeiro. Senhor, que esta campanha de oração, ela possa, Senhor, meu Deus, ter ecos durante a caminhada de 2016 na vida do teu servo, da tua serva, que durante, Senhor, o ano de 2016, nós entendamos que não é o lugar, não é, Senhor, o método, mas é a nossa postura diante de Deus, porque o Senhor busca adoradores que te adorem em espírito e em verdade, Senhor.
Aqui estamos como os teus adoradores, celebrando a vida de Cristo em nós, para que a esperança da glória, que esse Cristo seja uma realidade no nosso viver, Deus. Obrigado, Deus. Nós estamos agradecidos e celebramos o teu nome como guerreiros, mas sobretudo como guerreiros vitoriosos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o teu povo diz: amém, Senhor Deus. Solta a mão do seu irmão, olhe para a direita, para a esquerda e diz assim: você é um guerreiro vitorioso. Aperta a mão, você é um guerreiro vitorioso em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Agora, queridos, antes de nós nos dispersarmos, eu gostaria que nós fizéssemos uma oração final, que nós vamos para o café, para a nossa confraternização, lá na quadra. Eu quero que nós oremos pelos líderes desse ministério 7 dias de oração. Nós temos um ministério de oração, que está sendo capacitado todas as terças-feiras aqui na igreja. Eu queria chamar todos os alunos da escola de oração, a porta fechada, que a igreja não sabe, para vir aqui em cima rapidamente. Todos os alunos da escola de oração, vem aqui rapidamente. E eu quero chamar o Léo e a Mauriane, que são líderes do Face a Face, desculpa, dos 7 dias de oração, Léo e Mauriane. E vem aqui os alunos da escola de oração. Nós estamos tendo aula com o pastor Cote, né? E nós vamos receber o pastor Lobo, que vai nos ensinar e nos conduzir em algumas lições básicas para a ministração de oração na nossa igreja. Aí você vai dizer assim: que escola de oração é essa? É segredo, agora não é mais. Mas esses irmãos estão no encontro de capacitação para ministração de oração na nossa igreja. Eles foram provocados, incentivados, e eles aceitaram o desafio. Está faltando alguns deles aqui, porque nós somos em 25, e nós queremos orar. O Léo e a Mauriana conduzem com a equipe a oração, e essa turma é a turma que na sexta-feira e no sábado, antes da ministração do Lobo, terá uma parte especial, porque nós estamos e entendemos que nós só conduziremos a nossa vida em vitória em oração. Eu tive o privilégio de ter 2 Lídias na minha vida: Dona Lídia, minha mentora espiritual, e Dona Lídia, minha esposa. Dona Lídia, e todas as duas tinham uma coisa em comum: a estatura e a vida de oração. E Dona Lídia dizia assim para mim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E eu queria que você repetisse isso comigo. Vamos juntos? Muita oração, pouca oração, nenhuma oração. Por isso que Paulo diz: orai sem cessar. Não é a postura nem a estratégia, como pregou Miguel, é o coração. E nós queremos orar. Eu queria que você estendesse as suas mãos aqui para frente, para esses homens de oração, Léo, a Mauriane e a escola de oração, e orássemos por eles. Vamos orar com suas mãos estendidas. Pai, o Senhor quer fazer algo novo na Cibaba. O Senhor quer trazer uma unção nova sobre esta congregação. Há muitos coxos, mancos, aleijados. Há muita gente ferida de alma. Há muita gente ferida no corpo, na alma. Há muita gente que precisa de uma ministração. E aqui, ó Deus, tem instrumentos do Senhor. Instrumentos que se levantam para se dedicar ao ministério da ministração, da oração e da intercessão uns pelos outros. Talvez alguns desses não fiquem, mas eu sei que o Senhor levantará outros. Mas esses nós apresentamos a Ti. Apresentamos o Léo, a Mauriane, apresentamos, ó Deus,
aqui os alunos da escola de oração. E de que, ó Deus, na investidura como sacerdote desta igreja, esses teus filhos recebam uma unção de discernimento, uma unção para discernir espíritos, mas para discernir também condutas, para discernir atos e hábitos que são incompatíveis com a vida de um servo do Senhor, e sejam facilitadores para que a tua glória desça sobre a tua igreja. Pai, nós precisamos de um ministério de oração forte e impactante nesta casa, porque nós avançaremos contra as hostes infernais da maldade, em nome de Jesus Cristo. Nós, Senhor, como aprendemos esta manhã, não queremos estar fascinados pelo poder do demônio, nem pelo poder do Senhor, mas queremos estar fascinados com a graça e a compaixão que pode fluir dos nossos corações para o coração de outros homens. Por isso, Senhor, nós queremos aprender a ficar na brecha da intercessão, para que o Senhor se compadeça desta terra e traga restauração no coração do homem a quem o Senhor quer salvar. Nós abençoamos este grupo, nós agradecemos por esses dias de oração, nós te agradecemos, porque a atmosfera espiritual desta cidade está sendo bombardeada, porque aqui tem um povo que invoca o nome do Senhor. Obrigado, Deus. Dai-nos um domingo abençoado, dai-nos um domingo de celebração, dai-nos um domingo de edificação, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus os abençoe, queridos. Lá na quadra está o café. Obrigado, Deus abençoe. Pelo Senhor marchamos-se, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar.